pena ter um COD Shop ou Guerra de Tobogã em 2022? Bem, muita gente veio recentemente me perguntar se valia a pena. Até quando saiu o limite de farm, muitas pessoas vieram até mim perguntar se valia a pena. Então eu vou estar trazendo vários tópicos aqui para mostrar para vocês se vale ou não a pena. Antes de ir pro vídeo, eu quero dar um salve para os membros do canal. Salve pro Void, salve pro Knight, salve pro Arthur, salve pro Anderson, salve pro Everton, salve pro Like, salve pro Kim e um salve pro Toboladão. Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Grau. Então se você quiser comprar Gralax para fazer sua guerra de tobogã aí e fortalecer sua conta cada dia mais, e também comprar presentes que ainda tá vendendo, você pode comprar aí para ajudar a me fortalecer essa parceria e ajudar o jogo a crescer cada dia mais. Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. Vantagens de ter um COD Shop: ter mais motivos para jogar. 2. Uma espécime de farm sem farm. 3. Likes na sua casa e ser um jogador reconhecido. Bem, vamos começar pelo tópico 1. Ter mais motivos para jogar. Obviamente, se você tem um COD Shop, vai motivar muito mais a você a jogar, porque você vai ter um motivo para entrar mais no jogo e você vai poder se divertir muito mais, já que os COD Shops dá para você fazer muitas coisas legais lá dentro. Mas eu não tô me referindo apenas nos COD Shops, né? COD Shop eu acho que já morreu em si. É mais a guerra de tobogã. Se você saber fazer uma guerra de tobogã legal, top de linha, você vai conseguir atrair muitos jogadores para sua casa e você consequentemente vai conseguir muitos likes. Pra vocês terem noção, graças à minha casa eu já tô mais ou menos no top 10, top 15 por aí, mas tem outros jogadores como o Pipoca, que tem casa também com COD Shop e Guerra de Tobogã. Guerra de Tobogã, na verdade, COD Shop foi algo que foi bem esquecido, na verdade, mas ele tem uma Guerra de Tobogã lá que atrai muitas pessoas. Ele faz tipo uns jogos mortais dentro da casa dele e é muito insano. É espécime de farm sem farmar, tem também isso, né? Se você tem um COD Shop, você tá praticamente fazendo uma farm automática, onde você nem coloca o dedo, porque as pessoas vão farmar para você. Mas é óbvio, você tem que ter um bom motivo para que as pessoas entrem na sua casa e participem do seu COD Shop. E para você ter esse motivo, você vai ter que fazer uma guerra bem bolada e um prêmio por trás. Muito difícil as pessoas montarem uma guerra e que seja real. Quer fazer um negócio para lucrar e mentem para as outras pessoas falando que a guerra vai valer algo, mas não vai valer em nada. A guerra de tobogã ela funciona da seguinte forma: você vai estar entrando na guerra da pessoa e você vai estar pegando os matinhos até chegar no tobogã. E o seu objetivo é ficar nesse tobogã, entrar lá dentro e ser o único lá. Só que para isso você vai ter que farmar para essa pessoa. Sem você perceber, você vai estar farmando para ela. Toda vez que você passar ali, você está automaticamente farmando para essa pessoa. Só que é óbvio, para você atrair pessoas para sua casa não é algo fácil. É algo que exige estratégia. Desvantagens de ter um COD Shop. 1. COD Shop e Guerra de Tobogã não é mais popular hoje em dia. Isso é fato, muita gente não quer entrar. Número 2. Para ter uma guerra de tobogã, precisa te destacar. E isso é muito, muito difícil. 3. Para lucrar com a guerra, você precisa ficar o dia inteiro online. Bem, bora falar primeiro do primeiro negócio que eu falei aqui. COD Shop e Guerra de Tobogã não é mais popular, isso é óbvio. A Guerra de Tobogã caiu muito devido àquele limite de farm. A guerra foi praticamente fechada, mas quando eles voltaram a colocar para que as pessoas farmassem na casa de novo, os COD Shop foram voltando. E isso me deixou muito feliz, porque COD Shop era um dos motivos para muitas pessoas jogarem. A segunda coisa que eu falei foi precisar se destacar, né? E é muito difícil realmente se destacar uma guerra, porque a guerra tem que ser única e você tem que fazer uma guerra que realmente vai fazer as pessoas irem lá e ter um motivo para jogarem aquela guerra. Porque a guerra não é simplesmente você montar a sua guerra e você não ter um prêmio por trás. Você sempre tem que ter um prêmio.
Tipo, a última pessoa que ficar aqui até as 8 horas da noite vai estar ganhando 5 presentes, por exemplo. Você pode lucrar em cima disso. E você pode fazer uma mini guerra com isso. E aí você vai ter motivo para as pessoas entrarem na sua casa. Mas é óbvio, se você for trapaceiro, também pessoas que vão estar lá, uma hora vai perceber que você está tentando enganar elas e não vai continuar naquilo. Outra coisa que eu falei, para lucrar uma guerra, você precisa ficar o dia todo online. Isso é óbvio. Se você quer lutar uma guerra, ou você fica o dia todo online, na BR ou numa área que tem muitos brasileiros falando que você tá divulgando uma guerra de tobogã, ou você ficar o dia todo, né? E a segunda opção é uma das opções que as pessoas mais seguem, ficar e as pessoas entram na sua casa facilmente assim. Agora a minha opinião final, a minha conclusão final sobre as guerras de tobogã. Bem, se você quer montar uma guerra, eu já vou deixar bem estampado na cara de todo mundo. Quer montar uma guerra, você vai precisar de dinheiro. E para ter dinheiro não é fácil. Para vocês terem noção, na época que eu montei minha guerra de tobogã, nem era essa, né? Óbvio, o Pipoca tinha me ajudado a montar. O Pipoca é esse cara aí. E ele tinha me ajudado a fazer uma guerra muito massa. Só que aí eu tive que desmontar por causa dos presentes. Eu nem consegui remontar igual que o Pipoca fez. Então eu fiz um negócio doido lá na minha casa, que aparentemente deu certo. Dá pra se divertir bastante. Só veio um hack doido na minha live que atrapalhou tudo o negócio, né? Mas aí a gente resolve isso com o tempo. Mas enfim, galera, a minha opinião final: para você montar uma guerra boa, você vai ter que ter 100 mil Gralats. 100 mil para fazer uma guerra de verdade. Eu peguei 100 mil Gralats, montei uma guerra de tobogã e fiz uma guerra de caixas dentro da minha casa. E essa guerra de caixa não vem quase ninguém lá porque eu não fico divulgando a minha casa, né, em si. Só que aquela guerra custou uns 50 mil só naquela guerra e uns 50 mil só pro lado de fora da minha casa. Então foi um negócio bem cabuloso que eu fiz ali dentro. Só que eu não me arrependo de ter gastado porque eu queria sim uma casa maneira, né, pra fazer. Mas em breve eu vou estar usando essa casa pra fazer um desafio. Nos 10 mil inscritos, quando a gente bater 10 mil inscritos, vou estar fazendo uma espécime de desafio valendo 15 itens. Eu vou estar explicando pra vocês isso no vídeo especial de 10 mil inscritos. Vou estar explicando direitinho pra vocês como vai funcionar. E os ganhadores vão sair de lá muito felizes, isso eu garanto. Enfim, esse daí foi o vídeo. Foi um vídeo para mostrar para vocês se valia a pena fazer uma guerra de tobogã hoje em dia ou se não valia. Esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui!